Quando isso acontece, vai ser evocado, e isso em qualquer mamífero, pelo menos 4 comportamentos que nós conseguimos mapear. Se nós pensarmos nas complexidades, né, das nossas habilidades corticais, provavelmente muito mais comportamentos, mas eu queria elencar para vocês 4 comportamentos que eu considero que vai estar presente todas as vezes que esse sistema FEAR for ativado, que ele tiver ativado em si, que ele sofreu uma ativação de um estímulo, quer seja, né, como eu disse, do tálamo para o neocórtex, ou quer seja diretamente do tálamo para a amígdala. Então, o medo vai produzir 4 comportamentos, tá? 4 atitudes, ações estereotipadas. A primeira desses comportamentos, dessas atitudes estereotipadas, são a ativação lenta, ou seja, uma estimulação muito leve desse circuito do que o PANXP fez, evocou um comportamento, tá? Um potencial em si de evitação. Em outras palavras, se eu estimular o roedor no canto da gaiola com essa estimulação elétrica, evocar a ativação do sistema FEAR, ele vai condicionar um comportamento de evitação. Ou seja, ele vai evitar em voltar para o canto da gaiola. O roedor, o mamífero, evita o local aonde a ativação, a estimulação elétrica aconteceu. Esse é o primeiro comportamento. E aí nós podemos pensar, né, nas características neocorticais, que quando o ser humano entra num estado muito famoso hoje esse nome, né, de procrastinação, nessa ideia de procrastinação existe um estado de evitação. Existe um condicionamento, um aprendizado de evitação. Mas o mais importante não é a evitação em si. O mais importante para o olhar clínico é considerar o que está sendo evitado. Ou seja, o que o indivíduo, o paciente, está evitando na história dele, no percurso dele com essa procrastinação. Então, entendem que não é em si apenas a evitação, o comportamento, querer quebrar a evitação do paciente, mas primeiro compreender o que ele está evitando. A procrastinação teria como uma das perspectivas isso. Existe um condicionamento, uma evitação. Outras teorias vão dizer, né, a ideia da endorfina, do vício no último minuto, que isso condiciona uma procrastinação para experimentar essa adrenalina em si, mas a perspectiva da neurociência afetiva é essa. Existe uma razão pela qual o paciente está evitando, tá, fazer aquilo, concluir aquela tarefa. Gosto de pensar que quando você está evitando uma prova, um trabalho, uma atitude, uma conversa em si, existe um resultado que advém dessa conversa. Existe um resultado que advém dessa atitude. Esse resultado em si, ele traz implicações. Porque enquanto eu não faço, eu não executo, eu não participo daquela prova, eu não tenho resultado. Quando eu tenho resultado, isso vai desencadear a ativação de um afeto. Que aí eu posso pensar em todas as possibilidades, né? Isso comprova a minha rejeição, isso comprova a minha inadequação, isso comprova que eu não sou bom o suficiente, etc. Mas pensar a procrastinação nessa perspectiva. E aí um outro ponto também da procrastinação é que para trabalhar essa ideia de procrastinação, primeiro eu preciso entender, compreender o que o indivíduo está evitando. Ou seja, existe um estado de evitação. Compreender esse estado de evitação é o que significa para ele evitar. Às vezes a evitação é um estado de segurança. Às vezes, o não confrontar, o não realizar, é um estado de sobrevivência. Então, dado essa característica afetivo subjetivo, nessa terceira instância, eu preciso considerar o que o medo significa para esse indivíduo. Logo, qualquer que seja a patologia, procrastinação, eu preciso considerar o que a procrastinação significa para ele, na história dele, no percurso dele, que vai ser muito diferente do que significa para outras pessoas. Então, esse primeiro comportamento de evitação, evitar o ambiente, a ocasião, a circunstância, o acontecimento que foi desconfortável, que gerou a ativação desse afeto. Um outro comportamento é em que situações em que a ameaça já está próxima, ou seja, uma ameaça que eu não vou conseguir fugir, aquilo vai acontecer, aquele predador vai me alcançar, eu tenho o estado de congelamento. E isso é muito importante para o estágio de desenvolvimento da primeira infância. Então, uma criança em si, e aí quando eu falo essa ideia de escapar, tá, gente, eu estou me referindo à ideia de evitar aquilo, de fugir daquilo, tá? Na infância, na primeira infância principalmente, uma criança ela não tem ainda a possibilidade de escapar, ou seja, de evitar a ameaça. Porque a ameaça é o que a Melanie Klein vai chamar de o bom e o mau objeto. O ruim e o bom objeto são os mesmos objetos. Os pais que cuidam são os mesmos pais que às vezes ameaçam. Os pais que acalentam, que acolhem, às vezes são os mesmos pais que machucam, que ferem, que agridem.
Então, nesse sentido, a criança tem um sistema afetivo, um sistema Panic-Grief, que obriga ela a estar dentro de uma relação, que na história evolutiva diz para ela que ela precisa desses ameaçadores, que ela precisa desses pais, que ela precisa desse predador, que ela precisa estar nesse ambiente que desencadeia o sistema Fear. E aí, nesse ocasionamento, ela vai ter uma ativação do sistema Fear, porque isso é inevitável. Mas, por outro lado, ela precisa continuar nessa relação. Ela precisa continuar nesse lugar, em contato com esses ameaçadores. O que eu falei uma vez na outra aula sobre o roedor é que, basicamente, né, não é apenas o roedor fugindo do gato. Nesse caso, falando de complexidade das relações humanas, o rato necessita do gato. Ele precisa do gato para sobreviver. Em outras palavras, nós humanos tememos, sentimos raiva, temos medo da mesma pessoa que nós amamos. E a criança, nessa primeira infância, ela vive essa confusão, esse estado de odiar, de temer, de ter medo e ao mesmo tempo amar o mesmo objeto. E aí isso vai desencadear uma sutileza na ativação do sistema Fear, que é o congelamento. Se eu não posso fugir desse predador pai e mãe, se eu não posso fugir desse agressor, cuidador primário em si, eu preciso desenvolver no sistema Fear uma maneira de existir, uma maneira de sobreviver dentro desse ambiente, de sobreviver com esse predador. E a história evolutiva vai levar ao estado de congelamento. Então, nessa segunda instância, o indivíduo congela frente ao predador, ele congela frente à ameaça. Se nós pensarmos num contexto, por exemplo, de abuso, gente, geralmente abuso sempre é cometido por pessoas próximas, um tio, um pai em si, são pessoas de dentro da relação familiar, do núcleo familiar. Quando isso acontece, qual é o estado que se ativa no sistema Fear? Um congelamento. Um congelamento é não liberar a endorfina, a bioquímica, a noradrenalina, o cortisol que desencadeou aquele abuso. Então, nesse sentido, nós temos nessa relação, nesse abuso, um congelamento, um estado de congelamento. Em outras palavras, congelar é lidar com a ameaça. Congelar é sobreviver dentro do ambiente. Então, o indivíduo desencadeia esse segundo estágio do congelamento. E aí, muitas vezes na vida, para os pacientes, lidar com medo é congelar. Lidar com experiências em si de exposição é congelar. É ataque de pânico em si, tá? O terceiro estágio que nós temos, e aí é quando a ameaça me dá abertura, eu tenho possibilidade de escapar. Então, imagina que na primeira infância não existe a possibilidade de escape, porque a criança é totalmente dependente dos cuidadores. Mas aí nós entramos na adolescência. Na adolescência, existe a possibilidade de escapar, a fuga. Existe a ideia do se rebelar contra os pais, né? Precisa haver uma rebelião do adolescente para com os pais para que esse vínculo se transforme. Aqui, nesse momento, o adolescente, constituindo outros vínculos, outras relações de amizade, de namoro conjugal em si, ele começa a constituir base para agora conseguir fugir desse ambiente familiar, para ele conseguir fugir desse ambiente de abuso. Então, nós temos uma criança, um mamífero, que sai do estado do congelamento e entra agora no estágio da fuga, na adolescência em si. Aqui eu consigo fugir. Quantos adolescentes não fogem de um lar disfuncional? Quantos adolescentes não rompem com o vínculo com a mãe, com o pai, não se rebelam contra esse pai e essa mãe em si? Então, aqui nós temos um adolescente que começa a constituir habilidades para se defender. Habilidades para se defender frente ao predador. Nesse estágio aqui, nós temos o paciente que começa a evitar, a fugir da situação em si, para não entrar no conflito. Nós chegamos no quarto e último estágio, que é o estágio, então, da luta. Agora, o sistema Fear, desencadeado por uma intensidade e uma impossibilidade de escape, nós temos a infância, com o estado de congelamento frente aos cuidadores, nós temos a adolescência, então, nesse estágio, né, de agora conseguir... Desculpa, nós temos a infância no estado de congelamento dos cuidadores, nós temos depois o estágio de adolescência, de agora conseguir fugir, sair desse ambiente que me faz mal, sair dessa relação abusiva, porque eu tenho outros vínculos que amparo, e aí, como consequência, nós entramos na vida adulta. Na vida adulta, nós não somente congelamos, podemos congelar, mas nem sempre, muito pouca probabilidade, nós fugimos de um embate, de um predador, de uma ameaça, mas muito menos. E na idade adulta, agora nós lutamos contra essa ameaça. Nós agredimos de volta, nós nos defendemos. Então, notem a ideia desse estágio de desenvolvimento em si, com essa ideia da atualidade, da unanimidade, da ativação do sistema Fear.
que eu saio de um estágio muito mais ingênuo, muito mais de fragilidade, muito mais de dependência, e à medida que eu consigo alcançar uma independência desses cuidadores, dessas relações, desse ambiente disfuncional, eu consigo ter uma ativação do sistema FEAR que é mais ativa ao invés de passiva. É mais se defender daquilo que te ataca do que fugir ou congelar frente àquilo que se ataca, que te ataca. E aí também é uma correlação, porque se nós pensarmos, né, nos dados, por exemplo, sobre traumas de abuso em si, geralmente as pessoas só vão conseguir relatar isso na vida adulta, às vezes na adolescência, mas na infância geralmente não tem muitos relatos desse acontecimento, porque a criança está no estágio de congelamento. Ela ainda não tem uma interpretação, uma elaboração, uma conclusão de que aquilo foi um abuso. Com o estágio da independência em si, você consegue constituir e entender que sim, que aquilo foi um abuso, que aquilo aconteceu, tá? Então, esses são os 4 comportamentos que eu queria elencar, que são característicos do sistema FEAR. Primeiro, esse estágio primário aí de evitação, depois esse estágio, né, de congelamento frente à ameaça, para mim muito importante. Quantas crianças congelam diante da ambivalência dos pais, quantas crianças congelam diante da ameaça e levam esse congelamento para a vida. São pessoas que se congelam diante de ameaças, são pessoas que se congelam diante de adversidades em si. Esse é um estágio de sobrevivência, é um mecanismo de sobrevivência. Depois o estágio da fuga, que é quando advém a adolescência, a independência, e você consegue lutar contra essa ameaça em si. E aí, futuramente, a luta em si, o fight em si, de você lutar contra aquilo que te ameaçou, contra aquilo que é um possível predador.